Neste feriado da comemoração da independência do Brasil, uma feliz coincidência da história, a festa da soberania nacional de um país e a liturgia em honra de São Clodoaldo, príncipe francês que no século VI preferiu fugir do risco de ser assassinado pela corrompida disputa do poder político de seu tempo e que se retirou para sempre do mundo através das grades de um mosteiro, falecendo em odor de santidade ainda nos anos de sua juventude. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A política é uma das mais altas formas de caridade, pois busca o bem comum, declarou recentemente o Papa Francisco numa audiência pública no dia 7 de junho de 2013. E o Santo Padre não o disse do nada, mas parafraseou o Papa São Paulo VI, que, por sua vez, se inspirou numa polêmica citação do Papa Pio XI, que se referiu à política como a forma mais perfeita da caridade, talvez porque estejamos estigmatizados demais pela podridão da história política do Brasil e de muitos outros países. Estranhemos um pouco tais afirmações, julgando-as como exageradas ou até mesmo como blasfemas à virtude cristã da caridade. Mas não, o que os santos padres quiseram dizer é que, estando constituídos de poder sobre os demais homens, os governantes têm à sua disposição todo o mecanismo necessário para fazer mais do que a justiça, que é dar a cada um aquilo que lhe compete, a caridade. Quando damos ao homem aquilo de que necessita para sobreviver, vimos isto há apenas 4 dias, quando celebramos a memória de São Gregório Magno, cuja sua história e também está disponível aqui no canal. Cumprimos um dever de justiça e não tanto uma caridade. Fato, caridade é dar além e dar tudo o que se pode, todas as condições necessárias para que o homem não apenas sobreviva, mas viva o mais intensamente possível aquela vida em abundância de que fala Jesus, conforme está em João, capítulo 10, versículo 10. Sabemos, no entanto, quais podres rumos a história da política de inúmeros países tomou, encenada em sua maioria por homens sujos e dominados pela mera ganância do poder temporal, dispostos a tudo, até mesmo ao assassinato de seus oponentes, mesmo dos membros de sua própria família, para chegar ao topo do pódio do mundo, na cobiça de sua exclusiva promoção. A história do santo que celebramos neste dia 7 de setembro é uma pequeníssima amostra de que corrupção política não é coisa de nossos tempos, mas de todos os tempos da história da humanidade. Além do mais, inúmeras histórias bíblicas, por exemplo, de milênios atrás, poderiam ilustrar muito bem isto. Clodoaldo nasceu em torno do ano 524 da era cristã. Ele era filho do rei Clodomiro de Orleans, ou seja, neto de Clovis I, rei dos francos. Consumido pela ganância do poder, seu pai Clodomiro havia assassinado o santo rei da Borgonha, Sigismundo, assim como a seus 2 filhos, Gisaldo e Gundebaldo. Sigismundo seria mais tarde elevado às honras dos altares da Santa Igreja, que celebra sua memória como mártir no dia 1º de maio. O irmão de Sigismundo, por sua vez, chamado Gondomar III, mesmo tendo sido vencido em batalha, jurou vingança sobre o sangue dele e sobre o sangue de seus 2 sobrinhos e decidiu sair de cena por um tempo, a fim de se fortalecer e voltar para cobrar no fio de sua espada o crime de Clodomiro. Menos de um mês depois, no dia 25 de junho de 524, Gondomar conseguiu cumprir seu propósito na Batalha de Vézeros, quando Clodomiro foi decapitado. Gunteuca, viúva de Clodomiro, resolveu então se casar com seu cunhado de nome Clotário, senhor de Soissons.
Conforme afirma o Liber Historiae Francorum, seus 3 filhos, filhos de Clodomiro, foram enviados para a casa de sua avó, viúva do rei Clovis, chamado Clotilde, também ela reconhecida como santa pela Santa Igreja, cuja memória celebramos no dia 3 de junho. Da avó, na mansão da família em Paris, os 3 meninos, Teobaldo, Gunther e Clodoaldo, receberam mais do que abrigo e afeição, mas uma formação cristã esmerada, haja vista que a viúva era extremamente piedosa e repleta das mais elevadas virtudes. Um detalhe: segundo a lei vigente, a lei sálica, o reino deveria ser regido pelos filhos de Clodomiro, todos eles, no entanto, em idade inadequada para a responsabilidade. Assim, é o que os encontramos todos na capital francesa, sob os cuidados de Clotilde, enquanto o reino de Orleans era administrado pro tempore, quer dizer, temporariamente por um tio chamado Childeberto, que não gozava do direito de sucessão neste caso. Possuído pelo demônio da ganância, Childeberto tramou o assassinato de seus 3 sobrinhos, eles sim, herdeiros do trono de seu pai. Somente com a morte deles, ele poderia, pela lei, receber definitivamente a coroa. Childeberto então convenceu seu irmão Clotário, o mesmo tio dos meninos que mencionei que havia desposado a mãe deles, a ajudá-lo a desaparecer com seus infantes adversários. Um parente, porém, talvez tendo clamado por misericórdia em favor das crianças, convenceu Childeberto a oferecer-lhes uma chance de vida. Um emissário foi enviado a Clotilde, a fim de persuadi-la a enviar os netos para um mosteiro, onde viveriam para sempre escondidos do mundo, obrigados a abdicar de seu direito de sucessão. Ao contrário, se não se submetessem à generosa, entre aspas, oferta, pagariam com a própria vida o preço de seu poder, do poder de Childeberto, queremos dizer. Mas o emissário em questão estava mal intencionado e havia sido enviado justamente para confundir com seus argumentos fragmentados as ideias da rainha, para fazê-la optar pela morte de seus netos, que era exatamente o que Childeberto queria. O emissário conseguiu enfim distorcer de tal forma as respostas de Clotilde que a fez concordar com o assassinato dos meninos. Por conseguinte, Clotário assassinou brutalmente Teobaldo, o filho mais velho, de apenas 10 anos de idade. O mais novo, Gunther, de 7 anos na época, tendo presenciado a morte do irmão numa atitude desesperada e sem entender a engenharia corrupta por detrás da política de seus tios, buscou refúgio justamente nos braços de Childeberto. Surpreendentemente, o regente se comoveu de tal modo com a inocência do sobrinho que decidiu preservar-lhe a vida. Mas Clotário perseverou no plano inicial de assassinar cada um dos legítimos herdeiros do trono. Censurou Childeberto por sua fraqueza e, à força, arrancou Gunther dos braços dele e assassinou-o ali mesmo, com as próprias mãos, como ademais havia assassinado Teobaldo. Restava somente Clodoaldo, ainda mais novo que Gunther. Alguns autores afirmam que, na verdade, Clodoaldo era um ano mais velho que seus irmãos, enquanto outros afirmam que era um ano mais novo. Mas isto importa pouco. Ele era o último obstáculo de seus tios ao pleno poder. Mas o menino, já gozando da maldade suficiente para entender o risco que sua vida corria, decidiu fugir. É o que garante São Gregório de Tours em sua Historiarum Francorum. E, com a ajuda de alguns parentes e criados que lhe eram fiéis, se escondeu na região da Provença ou em outro lugar, não sabemos ao certo. Incapazes de descobrir seu paradeiro, Childeberto e Clotário dividiram os frutos de seus crimes entre si, reinando sobre os francos conjuntamente. Em seu esconderijo, à medida em que foi crescendo, Clodoaldo foi se deixando seduzir cada vez mais pela vida reclusa dos monges,
que o acolheram em seu eremitério de tal modo que, quando atingiu a idade adulta, quando poderia exigir pela lei o destronamento de seus tios assassinos, ele decidiu livremente abdicar de qualquer direito de poder sobre os homens e proferir os votos religiosos da pobreza, da castidade e da obediência. Assim, pois, ele cortou seus cabelos, símbolo do poder entre os francos, e foi encontrar-se com Severino, um santo homem que vivia uma vida solitária junto aos portões de Paris, oferecendo-se como servo e discípulo. Childeberto e Clotário acabaram descobrindo o paradeiro do legítimo herdeiro do trono franco, mas ao verem a pobreza na qual passou a viver, o jovem príncipe consideraram como verdadeira sua abdicação do poder e o esqueceram para sempre, deixando-o livre para seguir o caminho que havia escolhido. Junto a Severino, porém, Clodoaldo não encontrou a paz que almejava, mesmo porque muitos devotos passaram a procurá-lo insistentemente em virtude da fama de seus conselhos e milagres, não se falando de outro assunto pelas ruas de Paris. Isto ainda mais depois que Eusébio, bispo da cidade, o ordenou presbítero em torno do ano 551, apesar de sua relutância em aceitar a dignidade. O príncipe padre decidiu então retirar-se para mais longe, para um local mais isolado, a sudoeste de Paris, onde pudesse se dedicar à meditação interior, aos estudos das Sagradas Escrituras e ao silêncio, e foi encontrar seu refúgio num lugar às margens do rio Sena, no local naquele tempo conhecido como Novigentum, ou Nogent, segundo alguns autores. Ali, depois de ter construído com as próprias mãos uma pequena cela para si, ele viveu entre as orações e penitências até o fim de seus dias, ou seja, até em torno do ano 560, quando, num dia 7 de setembro, Deus o chamou para a eternidade, contando ele cerca de apenas 36 anos de idade. Antes de falecer, é oportuno que digamos, Clodoaldo havia atraído para perto de si um bom número de outros jovens, encantados por sua pobreza e por sua humildade, desejosos de viverem do mesmo modo simples e austero que ele, sob sua orientação, dando origem ao mosteiro de São Martinho, que, no século VIII, recebeu o nome de seu santo fundador. Sepultado na capela do mosteiro que foi construído junto à cela em que havia vivido, o túmulo de Clodoaldo rapidamente se tornou meta de peregrinações, sendo que os milagres alcançados por sua intercessão foram contados aos milhares. Em homenagem ao santo príncipe que decidiu privar-se das seduções do poder temporal, Novigentum passou então a se chamar Saint-Claude, sendo assim conhecido até os presentes dias, um município do departamento de Hauts-de-Seine. Ovacionado em seus escritos pelo historiador e escritor São Gregório, bispo de Tours, seu contemporâneo, São Clodoaldo é muito venerado até hoje como exemplo perfeitíssimo de quem, desdenhando dos prazeres e do poder terrenos, preferiu consagrar-se à religião e acumular tesouros celestiais. Ademais, cabe dizer, ele foi o primeiro príncipe francês a abdicar do trono para servir a Deus e a Igreja por meio da caridade. Seu exemplo arrastaria atrás de si, nos séculos seguintes, um grande número de nobres e até mesmo de reis e rainhas, que colocariam suas coroas sob a autoridade de Jesus Cristo, o legítimo Senhor de toda a criação. Infelizmente, grande parte das relíquias de São Clodoaldo foram destruídas durante os anos da Revolução Francesa, entre os anos de 1789 e 1799, restando-nos algumas atualmente custodiadas pela igreja dedicada a ele, em Saint-Claude. A vida de São Clodoaldo, aqui resumida em tão poucos minutos, nos faz meditar no quão ferozes e cruéis os homens são capazes de se tornar na disputa pelo poder, e por um poder que, como dissemos,
visa tão somente a exclusiva promoção de seu próprio ego. Em outras palavras, podemos considerar que o homem ambicioso torna-se, na grande maioria das vezes, seu próprio Deus, restando-nos, na sofrida história da humanidade, apenas alguns pouquíssimos exemplos de superação dos interesses pessoais, ainda mais quando o poder temporal está dissociado da religião. Fazendo eco às palavras do Papa Francisco quanto à responsabilidade dos cristãos, também no governo do mundo, pelo bem comum, devemos nos interessar mais pelos rumos da política, ingressar em suas estruturas o quanto mais, a fim de que, se constituídos de poder chegarmos a ser, possamos usá-la em favor do propósito base, como uma alta forma de caridade. Especialmente neste dia em que o celebramos, recorremos à intercessão de São Clodoaldo, que ele rogue a Cristo pelos governantes das nações, pelos reis e pelos ministros, presidentes e senadores, prefeitos e vereadores, enfim, por todos os que detêm, de alguma forma, poder sobre a sociedade, e mais que justiça, almejem e pratiquem a perfeita caridade de Cristo. Por isso, oremos. Ó Deus, que no caminho da salvação ajudais a nossa fraqueza com o testemunho e a proteção dos santos, concedei que, ao celebrar a festa de São Clodoaldo, cheguemos até vós, seguindo seus exemplos. E isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero saber de você, se você já conhecia a história de São Clodoaldo. Deixa aqui nos comentários abaixo deste vídeo. E peço também que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Clodoaldo, rogai por nós.